galera, beleza? Professor Idelmar Medeiros, Geografia e Atualidade aqui do Vale Concurso, para mais um Vale Tudo para você aí, né? Vamos fazer um Vale Tudo aqui top para você hoje, Vale Tudo sobre Polícia Penal do Espírito Santo, ok, galera? O que que cai? O que que cai em atualidades do Estado, atualidades do Brasil? O que que cai de geografia? O que que cai de história do Brasil? Vamos lembrar aqui, galera, nós vamos fazer uma aula top e você vai dominar o assunto para você poder fechar a sua prova aí, aqueles assuntos que mais tem chance de cair na sua prova, né? Provinha aí, né? Concurso da IDECAP, né? Vamos lembrar, as questões da IDECAP são questões variadas, sempre com 4 alternativas, ok? 4 alternativas, A, B, C e D, né? Pode pedir verdadeiro ou falso, né? Dar as opções para você, verdadeiro ou falso. Pode dar para você as opções item 1, 2, 3, 4, para você numerar os itens 1, 2, 3, 4, ou pode pedir a opção verdadeira ou a opção incorreta para você, ok? Então é legal você pensar nisso daí, a forma que isso pode cair, pode ser cobrado de você nessa prova da IDECAP aí, né? Bom, nós vamos focar aqui na aula nossa hoje mais em Geografia e História do Espírito Santo. É uma parte razoável do conteúdo que tem grande chance de cair. Quando a gente fala um pouquinho aqui sobre atualidades, né, a gente tem aí as videoaulas nossas de atualidades que a gente fez, mas você tem que estar aí seguindo também, né, galera? O que está na imprensa, o que sai no dia a dia, o que saiu no último ano aí, no dia a dia, né? Por exemplo, quando a gente fala aí do Espírito Santo, né? O Espírito Santo se tornou aí às vezes segundo, às vezes terceiro maior produtor de petróleo do Brasil, atrás aí do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? Então é importante a gente saber disso e como a economia do petróleo tem influenciado a economia do Estado. Tranquilo? Vamos lá para a nossa aula, galera? Então, olha só, tá aí o slide para você. Se você observar aí no slide, no cantinho do slide aí, o que que a gente tem? Tem meu QR Code aí, ó, Idelmar, né? Prof.Idelmar Medeiros, lá no @prof.Idelmar Medeiros, você me segue lá no Instagram e a gente troca ideia, você pode tirar suas dúvidas e a gente vai interagindo aí um com o outro nesse processo aí, ok? Lembrando que a gente está aí, ó, há pouco tempo da prova, a prova está chegando aí rapidinho e a gente precisa estar preparado para essa prova aí, tranquilo? Vamos ver aqui, então, que a gente tem aqui, que nós temos uma horinha aí, né? Então, olha só, começando, a gente tem aí o mapa do estado do Espírito Santo, não é isso? Mapa do estado do Espírito Santo. A gente vai ter que a leste aí, a leste, a gente tem aí o Oceano Atlântico, é isso? Importante oceano, ok? Esse Oceano Atlântico aí, principal rota econômica do mundo aí durante vários séculos, né? E aí fortalece aí o surgimento do Porto de Vitória aí, ó, terminal de Tubarão, Porto de Vitória. Mas quando a gente pensa que ao norte, o que que a gente tem ao norte aí? Ao norte a gente tem o estado da Bahia, né? Então, o estado da Bahia. A noroeste aqui e a oeste, o que que a gente tem a noroeste e a oeste aí? Né? A noroeste e a oeste a gente tem aí o estado de Minas Gerais. E ao sul a gente tem o estado do Rio de Janeiro. Não é isso? Então, o estado aí do Espírito Santo ele faz divisa aí com Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e com o Oceano Atlântico. A maior parte aí está associada aí a Minas Gerais, né? Minas Gerais aí é importante não só pela imensa área que a gente tem, né, de fronteira, é isso, de limítrofe, mas também por ter aqui, ó, o principal rio, olha aqui, ó, o principal rio que corta o Espírito Santo, nasce em Minas Gerais lá, que é o Rio Doce, né, ó. Rio Doce nasce em Minas Gerais, passa em Governador Valadares, passa em Colatina, olha aí, ó, e vai desaguar lá em Linhares aí, né? Rio importante, e esse ano faz aí 10 anos do rompimento da barragem aí de Mariana, né? Então, 10 anos do rompimento da barragem Mariana, e esse é um assunto, inclusive,
que pode estar na sua prova, né? Pode estar na sua prova. 10 anos de rompimento da barragem de Mariana, maior acidente já ocorrido em mineração no mundo, em volume de lama, afetou, matou praticamente o Rio Doce e afetou toda a região, toda a área litorânea aí também, né, do Espírito Santo, não é isso? População que vive de pesca, população ribeirinha, abastecimento das cidades, né? Abastecimento de dezenas de cidades ribeirinhas que se abasteciam da água do rio, que aí tiveram essa água contaminada, ok, galera? Então, importante, outra coisa, vamos aproveitar que a gente está com o mapa aqui, né? A gente tem São Mateus lá, ó, é cidade importante da região, na parte aí nordeste, mais ao norte do litoral, né? Cachoeiro do Itapemirim e Itapemirim, mais importante no sul aí. E quando a gente chega aqui na parte sudoeste, olha lá, galera, sudoeste, divisa com Minas Gerais, nós temos aí o Parque Nacional do Caparaó. Isso é um assunto que pode estar na sua prova, né? Parque Nacional do Caparaó, que é nada mais, nada menos que o segundo maior pico do Brasil aí, né? Desculpa, galera, terceiro maior pico do Brasil aí, né? Então, terceiro maior pico do Brasil, a gente ainda vai falar um pouquinho disso, né? O primeiro pico aí é o pico da neblina e o segundo pico é o pico 31 de março, que está lá do lado do pico da neblina, na divisa lá com Venezuela, tá bom, galera? Vamos lá? Então, olha só. E aí a gente tem as divisas aí do jeito que eu coloquei para vocês aqui. Importantíssimo. A gente, além das divisas do Estado, a gente tem aqui a bandeira do Estado do Espírito Santo. A gente vai falar dela mais para frente rapidinho, né? De vez em quando isso é cobrado nas provas aí. Pede sobre o brasão, pede sobre o hino, pede sobre a bandeira do Estado, ok? Algumas características que pode estar em uma questão aí e te ajudar a gabaritar essa prova, né? Vamos continuar aqui, né? O que mais que a gente tem aí? Então, características da região sudeste, aí aqui as divisas que eu falei com vocês. O estado tem 4 regiões intermediárias e 8 regiões imediatas, né? Cada região intermediária aí é dividida em 2 regiões imediatas. Isso é uma classificação aí do IBGE, tá ok, galera? Então, isso é uma classificação que a gente tem do IBGE aí, classificação lá de 2017, que mudou o perfil lá que a gente tinha de regiões, mesorregiões e micro-regiões. Outra coisa, o estado tem 78 municípios. Então, 78 municípios, tendo aí a capital Vitória. Vamos lembrar, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Vitória é a capital, está na região litorânea aí, tem o Porto de Vitória, mas não é o município mais populoso, né? Os municípios mais populosos, não, os 2 maiores, não é a capital, mas fazem parte aí da região metropolitana, no entorno da capital aí, do Espírito Santo, no entorno de Vitória aí, ok? Então, logo embaixo a gente tem aí, o município mais populoso é Serra, beleza? Ali do ladinho ali de Vitória. Governador atual, né? Questão política, divisão política aí, né? Governador atual, Renato Casagrande. Lembrando que o Renato Casagrande é a 4ª vez que ele é governador do estado, né? A gente tem aí, nos últimos 7 mandatos, o estado teve na mão só de 2 governadores. Um dos 2 governadores é aí o Renato Casagrande, o atual, né, governador, ok? 10 deputados federais, vamos lembrar que a bancada de deputados federais é de acordo com a população do estado, cada estado, né? E 30 deputados estaduais. A Assembleia Legislativa é composta por 30 deputados, sendo que a gente tem aí 3 senadores, todos os estados têm 3 senadores, ok? O número de senadores não é pelo número de população, é uma característica de todos os estados. Então a gente tem aí o Contarato, do PT, o Magno Malta e o Marcos Duval, né, do PL e do Podemos aí. Tranquilo? Uma área total aí
de 46.074 quilômetros quadrados, é o 23º estado brasileiro em tamanho. Vamos lembrar aí que a gente tem 27 unidades federativas, ok? Então ele é o 23º aí, né? E é o 15º em população. Então a gente tem uma área pequena, uma população muito grande, olha aí. Isso vai afetar e fazer uma diferença naquilo que a gente chama de densidade demográfica. A gente pode falar que a densidade demográfica é aproximadamente 90 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Importante a gente entender isso, né? No Brasil é 24 habitantes por quilômetro quadrado, no Espírito Santo é 90 habitantes por quilômetro quadrado. Vamos lembrar que isso não é no estado todo, né? A gente vai ter regiões no estado que tem um vazio demográfico maior. Tranquilo? E essa população aqui, estimada, né, 4.126.000 habitantes, isso é estimativa para o ano de 2025, né? Por que a gente chama de estimativa? Porque o último censo foi 2022. Tranquilo? É uma economia considerada uma economia relativamente dinâmica, né? Está lá na área, no meio dos estados brasileiros, das unidades federativas, beleza? A expectativa de vida é 77,9 anos, segunda melhor expectativa de vida do Brasil, né? Mas a gente tem aí uma mortalidade infantil considerada uma mortalidade infantil aí, né? Elevada, né? Para os parâmetros mundiais aí, tá ok? Bom, vamos continuar aqui. Tem clima aí, mas eu não vou falar de clima, que eu vou falar mais para frente um pouquinho, senão a gente perde muito tempo. O relevo, qual que é a característica que a gente tem no relevo aí? Vamos pensar numa coisa? A gente tem uma faixa litorânea, uma estreita faixa litorânea, e se é uma faixa litorânea, a gente chama isso de planícies e tabuleiros. Isso pode estar na sua prova, galera. Beleza? Isso é o tipo de questão que a IDCAP gosta, ok? Então a IDCAP gosta desse tipo de questão, né? Então a gente tem aí a região litorânea, né? Uma planície litorânea, tabuleiros litorâneos, não é? E quando a gente vai para a parte mais interna do estado, aí para o oeste do estado, principalmente para o sudoeste do estado, a gente vai ter aí as áreas que a gente chama de serranas. Olha aí o mapa aí para vocês, né? Então, quanto mais verdinho aqui, mais clarinho, é uma planície litorânea, ó. Eu pego aqui toda a planície litorânea aqui para você poder enxergar aqui. E quando eu venho para o interior, principalmente na parte sudoeste aqui, eu tenho a região serrana aí, muito importante, né? Serra do Castelo, né? Aqui Serra do Caparaó, né? Na Serra do Caparaó aí, com 2.890, o terceiro maior pico do Brasil, que é o Pico da Bandeira aí, na divisa aí de Minas Gerais com Espírito Santo, ok? Então, eu tenho que saber essa divisão aí direitinho, isso é importante, cortado por vários rios. Os rios que a gente tem aí são rios que cortam o estado no sentido oeste para leste, desaguando aí no Oceano Atlântico, né? Desaguando no Oceano Atlântico, ou seja, são rios que a gente considera perenes, que não secam, apesar do Rio Doce estar numa característica, numa condição crítica, né? Lá, quando a gente chega na região de Colatina, por exemplo, a gente tem muitos bancos de areia, o rio já está numa situação bem crítica, tá? Mas são rios perenes, rios pluviais, né? Alimentados por água da chuva e faz parte aí da chamada bacia leste-sudeste, bacias secundárias do leste-sudeste, né? O que mais que a gente tem aí? A gente tem aí para você poder enxergar e entender aí, ó, faz parte aí do chamado Maciço Atlântico, altitude média de 600 a 700 metros, não é isso? E topografia bem montanhosa, principalmente na parte oeste. Tranquilo? Com picos isolados. Esses picos isolados, quem conhece o Espírito Santo aí, se você é do Espírito Santo, né? Se você já foi passear no Espírito Santo, a gente chama de pontões ou de pães de açúcar. É isso aqui, ó, galera.
esse desenhozinho lá, olha lá, os picos aí, ó, isolados, tá vendo aqui, ó, chamados pães de açúcar, é bem característico aí do relevo do Espírito Santo aí, tranquilo? E no limite aí com Minas Gerais, a gente já falou aqui na parte aí, né, sudoeste aí do estado, a gente tem as áreas mais elevadas, né, normalmente ultrapassa aí 1.000 metros de altitude, é onde a gente vai ter o Pico do Caparaó, ó, Pico da Bandeira, não é isso? Em Caparaó, né? Caparaó é a região de Minas Gerais, não é isso? Então, lá na chamada Serra do Caparaó, a gente vai ter aí o Pico da Bandeira, terceiro maior pico do Brasil, com 2.890 metros. Vamos lembrar aí que o Brasil ele não tem nenhum pico, né? Nenhum morro, porque a gente não tem montanhas, a gente não tem nenhum morro que ultrapasse aí 3.000 metros, que chega a 3.000 metros de altitude, né? Um relevo antigo, um relevo muito desgastado. Se você observar aí, né? A gente tem a palavrinha aqui, ó, arqueozoico de origem, olha aí, ó, de origem arqueozoica. Isso é o que tem de mais antigo aí. Quando eu falo para você de origem arqueozoica, mais ou menos 3 bilhões de anos aí, ó. Ok? Mais ou menos 3 bilhões de anos são as rochas mais antigas. Dando continuidade aí, galera. Olha só, o clima, né? No litoral, ali é onde a gente tem a região de planície, a gente vai ter um clima chamado tropical úmido, né? Como é que funciona aí esse tropical úmido? É um clima de menor amplitude térmica, o clima varia menos, a temperatura varia menos nesse tropical úmido e é chuvoso a maior parte do ano, né? A umidade trazida aí pelo litoral. Quando a gente vai indo para o interior, né? Então, olha só, quando a gente vai indo para o interior, que a gente vai chegando nas regiões mais elevadas, com mais de 600 metros de altitude, vamos lembrar aí que a gente falou que a altitude média do estado é de 600 a 700 metros, né? Quando a gente chega aí com mais de 600 metros de altitude, a gente vai ter um outro clima chamado tropical de altitude, né? Tropical de altitude, ele vai ter aí um clima mais ameno, noites mais frias, invernos mais frios, né? Sendo que um lado vai ser chuvoso e o outro lado vai ser mais seco, ok? Nessa região aí a gente pode ter temperaturas aí superiores a 18 graus, ok? Mas a gente pode falar que, de qualquer forma, que o que predomina aí é o clima tropical e que esse clima tropical ele vai se subdividir principalmente em tropical úmido ou tropical litorâneo, né? Ou tropical atlântico e tropical de altitude, que é o que está mais no interior, não é isso? Ó, interior aqui, áreas serranas, ok? Terras aí, né? Então é importante a gente fazer essa diferenciação, ok? E aí, qualquer um dos dois, apesar de no tropical de altitude ser mais frio, a gente vai ter uma amplitude térmica menor. Se você observar esse climograma aqui, olha só, a gente tem o verão aqui chegando a 26 graus, um pouquinho, ó, o verão chegando a 26 graus, o inverno aqui, ó, não chega a 20 graus em média, ó. Isso é uma amplitude térmica baixa, varia pouco. E apesar das chuvas serem mal distribuídas, chover mais no verão, no início e no final do ano, né? A gente pode falar que a gente tem quantidade de chuva razoável no meio do ano. Então tem um período seco, tem, mas esse período seco, ele não é um período seco muito rigoroso e muito prolongado. Tranquilo? E aí, a gente falou da altitude, a gente falou do clima e a vegetação, professor. Quando a gente volta aqui para a vegetação, olha lá, o que, é que vai predominar? Na região litorânea aí, no litoral, né? A gente pode falar que predomina Mata Atlântica, né? Mata Atlântica é um dos principais biomas que predomina no estado aí,
ok? Então, predominantemente, Mata Atlântica, característica dessa Mata Atlântica, né? Perennifólia, não perde folha, não é isso? Latifoliada, folhas grandes e larga, ok? Mega diversa, rica, né? O Espírito Santo aí tem uma história de degradação aí e de exploração de epífitas, né? Muitas bromélias, orquídeas, então isso já foi muito explorado aí no Espírito Santo. Caminhões entravam dentro da mata e praticamente desmatavam, tirava essas epífitas, né? Essas plantas que tinham para comercializar o que hoje é considerado crime, tá ok, galera? Só para a gente saber disso daí, né? Agora, no litoral também, além da Mata Atlântica, a gente vai ter manguezais e restingas, né? E restingas. Isso é o que a gente chama de vegetação de transição, ok? Transição entre ambientes marinhos e ambientes continentais. Vamos lembrar aí, essa vegetação, ela é adaptada ao sal, né? Adaptada ao sal. Como é que chama isso? Halófilas. Halófilas, outra característica que a gente tem aqui, raízes aéreas, então ela possui raízes aéreas, ou pneumatóforas, a palavrinha, né? Pneumatóforas. Outra coisa que a gente vai ter aí, que é importante além disso aqui, né? Ela é berçário da vida marinha. Berçário da vida marinha. Então, isso é muito importante porque vários animais vão para essa região aí. Lembrando, né, que a gente também vai ter aí várias ilhas importantes, tá? Várias ilhas importantes aí no litoral, principalmente próximo a Vitória, né? Mas a gente tem várias ilhas importantes no litoral que também contribuem para essa questão da biodiversidade. Tranquilo? E aonde, professor, a gente encontra esses manguezais? Esses manguezais estão naquilo que a gente chama de estuário dos rios, ó. Estuário dos rios, que na realidade é o quê? O encontro do rio com o mar, né? Então, onde a gente tem aí encontro do rio com o mar. Galera, além disso, eu posso falar que nas regiões de altitude, na região de altitude, né, a gente vai ter aí chamada vegetação de altitude ou rupestres, campos rupestres ou vegetação de altitude, que na realidade, o que é isso? Ela é rasteira, ela é gramínea, normalmente as espécies elas estão escondidas aí, né, atrás das pedras, das rochas, em solo raso, pouco fértil, ok? E as plantas são plantas extremamente adaptadas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que essas plantas têm aquilo que a gente chama de autoendemismo, beleza, galera? Autoendemismo. O que é autoendemismo? Só dá nessa região, né? Então a gente tem autoendemismo aí por causa da forma de adaptação desse bioma aí. Tranquilo, galera? Então vamos lá, ó. Litoral Restinga, Manguezal, remanescente de Mata Atlântica. Então a gente já falou aí. Eu trouxe aqui para vocês uma imagenzinha. Olha aí, imagenzinha da Restinga aí. Essa imagem da Restinga que vocês estão vendo é no litoral, areia branca de praia, não é isso? Tem os manguezais de Vitória lá, olha lá. Lindo, né? Os manguezais que a gente tem aí no entorno de Vitória. Mata Atlântica embaixo aí, fechada para vocês. Floresta densa, fechada, mega diversa, né? E a gente tem os chamados campos rupestres, campos de altitude ou rupestre, no cantinho, né, direito da sua tela aí. Importantíssimo isso daí, né? Por que que é importante? Dá para você ver muito bem como é que ela é uma vegetação aí rasteira, né, galera? Vamos lá, senão não dá tempo. Hidrografia, eu já falei rapidinho da hidrografia.
O principal rio que a gente tem é o Rio Doce, a principal bacia que a gente tem, faz parte aí das chamadas bacias do leste e sudeste, ok? A gente tem muitas lagoas, principalmente na região mais norte, na região próxima a Linhares, lá a gente tem 69 lagoas, só na região de Linhares lá, não é isso? Então é importante. E além do Rio Doce, a gente tem outros rios, né? No sul do estado, a gente tem aí o chamado Rio Itapemirim, lá na cidade de Itapemirim, né? O Rio São Mateus e o Rio Itaúnas na região norte, importante aí, né? E importante região agrícola também, né? No norte. E o Rio Jucu e o Rio Santa Maria da Vitória. Vamos lembrar aí, né? Santa Maria da Vitória abastece a região metropolitana da Grande Vitória. Isso pode estar aí presente na sua prova, né? Como é que é o nome do rio que abastece a Grande Vitória? Não é isso? Então, a gente já sabe aí que se isso cair na sua prova, você vai gabaritar, vai arrebentar aí a prova, porque é Rio Santa Maria de Vitória. Tranquilo? O brasão aí é composto por um escudo azul claro aí, não é isso? No qual há 5 estrelas de ponta. O símbolo do Estado é o símbolo aí, trabalha e confia. Esse lema, trabalho e confia aí, né? Vem do período aí ainda, né? De catequização aí. Então a gente tem aí Santo Inácio de Loyola aí, né? Trabalho como se tudo dependesse de ti e confia como se tudo dependesse de Deus. Então mostra bem o perfil religioso que o Estado tem, né? Então, o Estado tem um perfil religioso muito forte, é considerado o Estado mais evangélico, por exemplo, do Brasil, segundo aí o IBGE, né? O brasão foi oficializado aí em 1909 e uma data importante que a gente tem aí é 23 de maio de 1535, quando houve a fundação da capitania aí, ó, da Capitania do Espírito Santo, ok? Isso é quando Vasco Fernandes Coutinho, outro nome que eu vou falar rapidinho dele para vocês em história, e é muito importante, né? Vasco Fernandes Coutinho, donatário aí, fundou a vila aí, inicialmente, né? Vila do Espírito Santo, porque ela foi fundada aí no dia de Pentecostes, né? Então foi fundada no dia de Pentecostes, inicialmente recebeu o nome de Vila do Espírito Santo, depois passou Vila Nossa Senhora de Vitória e depois mais para frente, né, quando a gente teve uma vitória aí sobre os grupos indígenas que viviam na região, em homenagem surge a nova capital, que vai ser aí Vila Nova, né? A gente tinha Vila Velha, né? O primeiro vilarejo aí vai dar origem à chamada Vila Velha, que é o município onde hoje é o município de Vila Velha, que a gente tem lá até hoje, né? Mas com o surgimento da nova cidade aí, né? Vila Nova, capital da capitania, né? A sede da capitania é transferida para lá e posteriormente ela passa a ser chamada aí de Vila Nova, de Vitória, não é isso? Ok? Então vamos lá, galera. Aí a gente tem a bandeira, novamente aí, né? 3 faixas horizontais. É importante isso daqui, ó, as cores vêm da cor do hábito, da vestimenta das irmãs carmelitas. Essas irmãs carmelitas aí chegaram no Espírito Santo lá no século XIX e elas usavam vestes nesses tons, né? Então, olha como é que é importante, né, galera? A gente tem aí, né, as cores da bandeira com as cores do vestimento, do hábito aí das irmãs carmelitas e a palavra trabalho e confia de Santo Inácio de Loyola. A bandeira aí é uma bandeira que traz aí toda uma referência religiosa, principalmente do colonizador, do catolicismo, né, da ocupação e da presença aí no território, beleza? O Espírito Santo, ele foi importantíssimo nesse processo aí de catequização dos indígenas brasileiros,
né? Então vamos continuar aqui. E aí, o hino, né? O hino aí, de vez em quando eles perguntam quando foi adotado, muitas vezes perguntam de quem que é a letra aí, José de Anchieta Júnior, e a música, ele foi musicado aí posteriormente, bem depois, por Arthur Napoleão dos Santos, ok? E aí, a adoção oficial é lá em 1943, não é isso? Então, a letra, eu não trouxe ela aqui porque a gente não podia, né, gastar muito tempo com a letra aqui agora, mas a letra ela fala para a gente do quê? Né? Do orgulho de ser capixaba, da fé e confiança em Deus, das belezas naturais e da paz que essa beleza natural do Estado traz e do trabalho honesto, né? Com base no progresso, a ideia lá do trabalho e confia. Ok, galera? Vamos lá? Outra questão que a gente tem aí muito importante dentro desse contexto aí é o quê? Né? É a questão aí da demografia. Lá, né, no demografia. Então, o edital, ele pede para falar sobre a população do estado. E aí, o que que a gente pode falar dessa demografia aí, né? Então, olha lá, o último censo lá, 2022, o que que a gente tem? 3.833.712 pessoas, né? E a estimativa depois aumentou e a gente tem aí a densidade demográfica baseada em 2022, mas a gente já pode fazer essa densidade baseada em 2025 e a gente viu aí que ela é 89 habitantes por quilômetro quadrado. Eu gosto muito, né, de mostrar para os meus alunos a pirâmide etária. Nessa pirâmide etária aqui, o que é verde e azul é o estado, o que é cinza é o Brasil. Então, se vocês observarem aqui, ó, o estado, ele é um estado, ó, que tem menos jovens do que o Brasil. Aonde estão os jovens do Brasil aqui, ó? Jovem do Brasil está aqui, olha a diferença, né? Então isso quer dizer o quê? Que é um estado que está passando por um rápido processo de envelhecimento, né? Ó, passando por um rápido processo de envelhecimento aí, e a gente percebe isso, porque quando a gente passa aqui a partir dos 59 anos. Olha aí, ó, a partir de 59 anos, o Estado ele tem mais idosos do que o Brasil. Olha lá, já dá para a gente ver essa diferença aqui, né? Isso vai afetar a economia do Estado a longo prazo, ok? Importante aqui, né? As cidades mais populosas aí, segundo o censo de 2022, a estimativa de 2025. Terra aí, né? Depois Vila Velha, depois Cariacica. Todas as três cidades fazem parte aí da região metropolitana de Vitória, tá ok, galera? Então as três fazem parte da região metropolitana e a capital Vitória, ela só vai aparecer para a gente lá, quarto lugar, não é isso? Depois a gente tem cidades aí, ó, Linhares e São Mateus aqui. Se tudo isso aqui, ó, se tudo isso aqui é a região metropolitana de Vitória, quando eu pego aqui Linhares e São Mateus, né? Aonde e Aracruz, aonde está isso? Na região norte do estado. Quando eu pego aqui Colatina, né? Está na região central do estado. Quando eu pego aqui, então aqui, ó, norte, 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 central. E quando eu pego aqui Cachoeira de Itapemirim na região sul e Guarapari na região sul. Se a gente parar para pensar, né, a população está bem concentrada próximo ao litoral e em algumas áreas serranas. Mas no interior a gente tem um vazio demográfico maior no interior, tá ok? Se a gente parar para pensar, nós só temos no Espírito Santo, né, 10 cidades com mais de 80 mil habitantes ou com mais de 100 mil habitantes. Todas as outras cidades que a gente tem, todas as outras 68 cidades, são cidades com menos de 100 mil, com menos de 80 mil habitantes, ok? E o que, que a gente pode falar mais para você aí disso aí, para você poder entender?
né? A gente tem aí 83,5% da população do estado é urbana, ok? Então 83 é urbana, fica ligado nessa informação aí. E aqui a gente tem como a população é dividida por etnia no estado. Então vamos entender como é que ela é dividida por etnia. A maior parte da população se declara parda, quase 50%. Se eu juntar, né, esses 50% pardos com os 11,20% negro, isso vai dar aí 60% da população. 30% se declara branca, não é isso? 0,37% indígena, 0,11% amarelo. Vamos lembrar que isso é baseado aqui, a palavrinha está errada aqui, tá, galera? Eu peguei e censo é com C, isso baseado aí no censo demográfico de 2022, não é isso? Beleza? Além disso, importante a gente saber, dois municípios, né? Quais são os dois municípios aí? Né? Os municípios de Vila Pavão, Vila Pavão e o município aí de Santa Maria do Jetibá, né, ó? Santa Maria do Jetibá, são dois municípios serranos aí. O que esses municípios eles têm? Eles têm o pomerano, né? Pomerano aí, né? É uma língua, tá? Da região aí, né? Entre Polônia e Alemanha ali, como eles têm segunda língua oficial. Então, esses municípios, além deles ter o português como língua oficial, eles também vão ter aí o pomerano. Além disso, tá, galera? Além disso, é importante a gente saber que em 2011, né? Isso aqui ocorreu em 2011, e aí o pomerano e, né, posteriormente, vou pôr I aqui não, posteriormente o alemão foram considerados como patrimônios culturais do Estado. Então, tanto o pomerano como o alemão são, né, patrimônio cultural do Estado. Isso, qual que é a importância disso? Porque a partir daí a gente consegue entender o grande papel da imigração no Estado do Espírito Santo. Tá? Quem tem grande papel aí, professor? Principalmente, né, alemães, pomeranos, italianos, principalmente, tá bom, galera? Mas a gente tem vários outros grupos que tiveram grande importância na ocupação, na colonização aí do Estado do Espírito Santo. Importante isso aí para você poder entender, né? Vamos continuar aqui, olha lá, né? Identidades culturais, né? Então a gente tem aí uma grande miscigenação. Essa grande miscigenação, ela é marcada principalmente aí, né, pela influência da cultura indígena, não é? Pela cultura aí africana, portuguesa e italiana, se reflete aí na culinária, nas festas, no artesanato e nas tradições religiosas. Muitas festas no interior aí, né? A gente tem Festival do Inverno lá em Domingos Martins, não é isso? A gente tem Festival do Morango em Domingos Martins, a gente tem Festival, né, da imigração italiana em outras cidades aí, ó, o que é importante a gente entender. O artesanato, ele é muito importante, tá? Muito importante o artesanato nessa questão cultural aí. Os destaques que a gente tem é para as panelas de barro, né, galera? Então o estado ele é reconhecido nacionalmente pelas panelas de barro aí, feito de barro que vem aí dos manguezais, né? E a própria forma de fazer a panela, ok? Se transformou como patrimônio imaterial do Espírito Santo. E a gente tem os principais bens tombados. Quais são esses principais bens tombados que a gente tem aí? Né? Convento da Penha, em Vila Velha, né? Ícone religioso e turístico construído lá no século XVI. A Igreja dos Reis Magos aí em Nova Almeida, né? Essa igreja aí dos Reis Magos em Nova Almeida aí é marco da colonização jesuítica
tá? Catedral Metropolitana de Vitória tem aí uma arquitetura neogótica da Capixaba. O sítio histórico de Muqui preserva aí casarões e ruas do século XIX ainda, né? As casas todas coloridinhas, muito bonito. Quem não conhece, e uma coisa importante, tá? Deixa eu ver aqui, eu acho que eu não trouxe, não. Eu não trouxe aqui para vocês, não, mas é importante você dar uma olhada nas imagens desses pontos. É comum no concurso vir a imagem da cidade de Muqui, ou vir a imagem do Convento da Penha, e perguntar qual importante patrimônio tombado é esse. E você tem que conseguir identificar o nome do patrimônio de acordo com a imagem que você está vendo, tá, galera? Então fica ligado nisso, que isso é muito importante, né? Farol de Santa Luzia, lá em Vila Velha, Igreja de Nossa Senhora do Rosário, também do século XVI. Essa igreja aí, ela é muito importante, né? Por que que ela é muito importante? Porque ela é a igreja mais antiga em funcionamento no Brasil ainda hoje, né? Além disso, a gente tem a Igreja de Nossa Senhora da Assunção, que também é do século XVI. A gente tem aonde foi a residência do padre José de Anchieta, né? O padre aí jesuíta José de Anchieta, importantíssimo no Brasil, pioneiro no processo de catequização no Brasil. Ele resolveu montar uma casa do Espírito Santo, ok? E aí ele montou uma casa no Espírito Santo. E apesar dele ficar pouco nessa casa, né? Porque ele estava o tempo todo indo para a capitania em São Paulo, Rio de Janeiro, fazer o processo, o trabalho dele de catequização, é o lugar onde ele escolheu para viver, para morar aí, né? A gente tem a igreja de Nossa Senhora da Ajuda, a gente tem mais de 200 casarões tombados aí, né? Mais de 200 casarões tombados, o que é muito importante aí, tá? Vamos mudar aí de slide para a gente ver o que mais que eu trouxe aqui para a gente falar para você. Olha só, além disso aí que a gente está falando, o patrimônio cultural imaterial, como é que é esse patrimônio cultural imaterial aí? Panelas de barro, né, de Goiabeiras, reconhecida pelo IFAM em 2002. A gente tem a imagem aqui, ó, cerâmica dos paneireiros, origem indígena, né, característica pela modelagem manual, queima a céu aberto e aplicação de tintura de tanino. Tanino é a tintura que você tira lá do manguezal, das árvores do manguezal, usa o barro específico do manguezal. E a gente tem danças típicas, né, que misturam culturas religiosas com a questão aí da cultura negra, como o ticumbi, né? E como também o Congo capixaba, ok? Além disso, tá, galera? Além disso, eu não trouxe aqui para você, anotado aqui, porque não ia caber, ia ficar grande demais. A gente tem aí, né, o artesanato com escamas de peixe e conchas, ok? Feita aí, né, por vários artesãos aí de cidades como Guarapari e Anchieta e Piúma. É a maior produção de artesanato em conchas do Brasil, é o município de Piúma, né? A gente vai ter aí artesanato em madeira, principalmente com temas, né, com temáticas aí religiosas, né? E a gente vai ter a luteria capixaba aí, luteria que faz instrumentos de música de corda, né? Então a gente tem aí a luteria capixaba muito importante, né? Nas regiões aí de Santa Teresa, Domingos Martins, né? Instrumentos reconhecidos aí pela qualidade em todo o país. A gente tem artesanato indígena, a gente vai ter aí também o artesanato de pio das aves, né? A única e mais antiga indústria aí de apitos de aves que a gente tem aí no Brasil, com 36 modelos de apitos de aves diferentes, né? Então, importantíssimo esses dados, e isso pode estar na sua prova aí na parte de artesanato.
na parte de cultura. Além disso, a gente tem o folclore, né? Boi pintadinho, que é um folguedo popular aí. Esse boi pintadinho, folguedo popular, estilo Bumba Meu Boi. Né? A gente tem a capoeira, a gente tem folia de reis, pastorinhas, né? Então, isso tudo está associado aí ao patrimônio cultural. E aí, a gente vai aqui para a economia. Quando a gente chega na economia aí, né? O Estado hoje ele é uma referência nacional em produção aí de petróleo, tá ok, galera? Essa produção de petróleo é uma produção mais recente, né? A gente tem aí destaque para quê? A gente tem aí destaque na agricultura e mineração. Na agricultura, a gente tem destaque para o café, né? Segundo maior produtor de café do Brasil, produz aí 20% de todo o café do Brasil é produzido aí, né? O tipo de café específico, né? A gente vai ter aí um tipo de café específico aí, que só é produzido na região aí, né? Café Conilon é o maior produtor, só é produzido na região não, mas é o maior produtor de café Conilon aí do Brasil aí, tá ok, galera? Só pra gente poder entender isso daí. Outra coisa que a gente tem aí que é importante também a gente saber é o seguinte, né? Mineração aí, a gente tem solo rico em minerais, calcário, usado inclusive para a indústria de cimento, mármore, né? O Espírito Santo ele é muito forte, não só em pedras artesanais como mármore, mas exploração de granito também, ok? Isso é muito forte, além de manganês, bauxita, terras raras, petróleo e areias monazíticas, né? Areias monazíticas que são exportadas para o mundo todo e que têm apelo turístico muito grande. Muita gente vai para aí para deitar, principalmente em Guarapari, se cobrir com as areias monazíticas, né? Porque alguns estudos mostram que elas têm aí características medicinais, né? Então ela tem essas características medicinais, beleza? A Grande Vitória, logicamente, é a principal região mais industrializada, né? A gente tem serra, siderurgia, a gente tem louça, a gente tem fábricas, né? A maior fábrica de chocolates da América Latina, né? A fábrica da Garoto, que está ali em Vila Velha, né? Importante ponto turístico também, ok? A gente vai ter aí mais ao norte, na região de Linhares, né? Indústria madeireira, de móveis, muito forte nessa região. Em Colatina, indústria têxtil, muito forte, né? Mais ao sul, lá no Vale do Rio Itapemirim, né? Próxima à cidade de Itapemirim lá, né? A gente tem a questão lá muito importante da agricultura, né? Então, grande produção de açúcar, grande produção de álcool, de etanol e grande produção aí de conserva de frutas. Os maiores e mais importantes indústrias que a gente tem no estado aí é a Vale, a ArcelorMittal, né, que encampou aí a antiga siderúrgica Tubarão, né, CST, né, antiga siderúrgica Tubarão, a Samarco em Anchieta, né, a antiga Aracruz Celulose, né, uma das maiores indústrias aí de produção de celulose do Brasil, né, que foi encampado e hoje chama Suzano aí, fertilizantes Eringer, Excelsa, né, Excelsa aí, produção de energia elétrica, e a Garoto, tá bom, galera? E a Garoto é importante, esses detalhes aí, é importante a gente saber essa questão aí, tá bom? Outra coisa importante a gente saber é que, né, você tem grande produção de aço, você tem um setor de serviços que é muito, muito forte, né? Setor de serviços, principalmente associado à exportação, associado ao Porto de Vitória, associado aí ao Porto de Tubarão, né? O terminal de Tubarão aí, que é muito importante. O estado tem 7 portos, 7 portos. É um dos principais
estados em relação à questão de exportação, né, e de infraestrutura portuária do Brasil. Inclusive, o Porto de Tubarão é o porto que tem maior calado, né? Maior calado, maior profundidade. É o porto que carrega maior volume de carga de minério de ferro aí. Tranquilo? Olha aí, né? O que que a gente, no estado, a gente exporta? Né? Minério de ferro, 29,4%. Petróleo cru crescendo recentemente, né? 8,1%, tá? Ele é considerado o terceiro maior produtor, mas em alguns momentos ele ultrapassa o São Paulo, se torna o segundo, né? A gente tem café lá, 6% do PIB, 6% das exportações, né? A gente tem soja, a gente tem pasta química de madeira, e a gente vê no canto aí, né? Pasta química de madeira e celulose, olha aí, ó, né? Madeira aqui, ó, a celulose, né, para produção de papel, ok? Pedras artesanais, olha aqui, ó, pedras artesanais, tá? Então, importantíssimo esses dados aí, né? O setor de serviços é o principal setor que a gente tem na economia. Esse setor de serviços aí, que é o principal setor da economia, só para a gente poder entender um pouquinho dele aqui, né? A administração pública é quem mais emprega, representa 17,5% aí, vindo atrás pelo comércio varejista, olha aí, né? Saúde representa aí 6,5%, né? A gente vai ter que comércio atacadista 4,3%, indústria alimentícia muito forte aí, transporte terrestre, educação. Então, o setor aí de serviços, ele é muito forte aí, ok? E uma coisa importante nesse setor de serviços, para vocês entenderem também, é o turismo aí, né? É um estado importante de Mata Atlântica, grande quantidade, né, muitos quilômetros de região litorânea aí, né? Municípios praianos aí importantes como Guarapari, né? Então, muito importante, ok? Que é um balneário importante. As áreas serranas, né? Quando a gente fala das áreas serranas, a gente pode falar Domingos Martins aí, Festival de Inverno, Festa do Morango, Summerfest, né? A gente pode falar do município de Santa Teresa, Festa do Imigrante Italiano, Venda Nova do Imigrante, né? Festa da Polenta, né? Deu até fome aqui agora falar a Festa da Polenta, né? O Pico da Bandeira, né? Terceiro maior pico do Brasil, muito gostoso, muito legal de subir, né? Você chega lá às 3, 4 horas da manhã no pico e vê o sol nascendo, né? Uma visão muito bonita. E fábricas importantes, como a fábrica da Garota aí e a fábrica de pios de pássaro de madeira, né? E aí a gente vai ter as regiões praianas, e aí que eu já falei para vocês, os balneários, como Guriri, Marataízes, Piúma, Iriri, Anchieta, né? Conceição da Barra, lá a gente tem as chamadas Dunas de Itaúna, né? Dunas de Itaúna aí, ó, conhecido aí, né, em todo o país, nacionalmente aí, como a região legal de passear, de conhecer, ok? Vamos lá, galera, vamos lá, que o nosso tempo está quase encerrando o nosso tempo aqui. Eu quero falar mais para vocês, né? Região de petróleo aí, ok? 10 municípios do estado recebem royalties do petróleo, né? São Mateus aí, no litoral sul, é um dos principais, e outros 68 municípios, e isso é atualidade, tá, galera? Isso é atualidade. 68 municípios não recebem esses royalties, então o Estado criou o chamado Fundo de Redução das Desigualdades Sociais. 30% dos royalties que o Estado recebe, né? Royalty é o que o Estado recebe de imposto, de licenciamento para fazer exploração, o Estado divide com os outros 68 municípios, né? A gente vai ter aí, ó, se você olhar aí, o Espírito Santo está como terceiro maior produtor aí, mas nesse ano de 2025 ele já foi considerado segundo maior produtor.
E a gente tem a exploração chamada onshore, que é a exploração do continente, e a gente tem a exploração chamada offshore, que é feita por plataforma no oceano, no meio do oceano. A gente tem aí, ó, a imagem dos dois exemplos aí para você poder ver, onshore e offshore, né? Vamos lembrar, deixa eu ver o que eu... vamos lembrar que a gente vai ter aí ainda, a gente está quase chegando na última parte nossa, que é a história, tá ok, galera? Vamos lembrar que a gente tem aí, né, os poços. Quando a gente fala aqui dos chamados poços de petróleo, né? Como é que funciona esses poços de petróleo no mar aí, no Espírito Santo? A gente chama de Parque das Baleias, ok? Então, se perguntar para você o que é o Parque das Baleias, é o conjunto de poços de petróleo, né, para ser explorados que a gente tem aí, né? Todos os poços têm nome de baleia, como Cacharel, como Jubarte, Cachalote, Baleia Anã, Piramuru, né? Então a gente tem aí os nomes de baleia para os poços do Espírito Santo, por isso chamado Parque das Baleias aí, né? Aqui é a atualidade, o programa de investimentos recentes que tem sido programado para o Estado aí, né? Então, se você observar, a principal região que vai receber dinheiro aí é a região litorânea, não é isso? Região litorânea aí, ok? E aí, olha lá, 47% da verba vai para a região metropolitana. Mas se você parar para pensar no litoral sul, olha o litoral sul, né? É 24% da verba, mas só para 65 projetos. Então são projetos de maior valor, né, galera? Projetos de maior valor. Vão receber muito mais por esses projetos. Tem sido feito um investimento do Estado muito grande na região sul. Vale a pena você, região sul do Estado, né? Ou Sudeste, vale a pena dar uma olhadinha no mapa, entender, tá? Para sua prova, que isso é atualidade, isso é de 2024, 2025 e pode estar na sua prova. E aqui o mapa de turismo do Espírito Santo, né? Nesse mapa de turismo do Espírito Santo aí, o que a gente tem? Tá? Esse mapa aí muda todo ano, não é? 10 regiões turísticas, dessas 10 regiões turísticas, 62 municípios fazem parte, e o estado foi dividido aí, né, ó, região do Caparaó, aqui, ó, região do Caparaó, aqui, região turística da Costa e do Imigrante, aqui, Anchieta, Piúma, Iconha, Alfredo, né, região turística dos Pontões Capixabas, né, então a gente tem aqui a região dos Pontões Capixabas, aqui a gente já viu o que são os pontões, né, a região de Colatina aí, é aquilo que a gente chama lá de Pães de Açúcar, região turística da Terra Morena, região turística dos imigrantes, olha aí, ó, região turística aqui dos imigrantes, Santa Teresa, João Neiva, né, Itarana, região muito forte de italianos nessa região aqui, né, região turística aí da metropolitana, região que vai ter, né, os principais monumentos históricos, a história aí, hotéis, né, melhor infraestrutura, não é isso? Região dos vales e do café, né? Região dos vales do café, aqui Cachoeira de Itapemirim, Muqui, Mimoso do Sul, né? Mais ao sul aí, região serrana aí, ok? Então, galera, importante isso. E a gente chega aqui na parte da história. Vamos fechar a parte da história. O que a gente tem que saber, né? Que a capitania foi fundada lá em 1535, dia 23 de maio de 1535, não é isso? Quem fundou aí essa região aí foi o chamado aí Donatário Vasco Fernandes Coutinho, era um fidalgo, né, da elite portuguesa aí. Ele desembarcou no que hoje é conhecido atual Prainha, né, e Vila Velha hoje, ok? E fundou a Vila do Espírito Santo. Primeiro núcleo urbano, Vila do Espírito Santo. Eu já falei isso, vou repetir. Chama Vila do Espírito Santo, porque ele chegou aqui no dia de Pentecostes, não é isso? E aí, né,
comemoração a Pentecostes ao Espírito Santo, e deu o nome à Vila de Espírito Santo, que depois vai se transformar no Estado, ok? Hoje, hoje, essa Vila do Espírito Santo é Vila Velha, ok? Hoje é Vila Velha, né? Posteriormente, vai surgir aí a chamada Vila Velha, ok? Vila Velha com melhor infraestrutura e mais protegida aí dos ataques indígenas, né? Vai ter a capital da capitania, né? A sede da capitania transferida para lá e posteriormente, após ganhar dos indígenas em algumas batalhas, ela passa a chamar Vitória e surge Vitória, que é mais recente. Tranquilo, galera? E aí a gente vai ter aqui, ó, conflitos de catequese, século XVII, José de Anchieta aí, né? Isso pode estar na sua prova, como é que é o nome do padre jesuíta que fixou residência aí e que é um dos responsáveis por catequização em todo aí o Brasil, é isso? Então a gente vai ter aí dois grupos indígenas importantes que ocupavam quase todo o território, né? Os chamados aí Tupinambás, ó, Tupinambás, que são, né, os Temiminós e os Iês. Os Iês aí, ó, né? Que é Aimorés e Goitacazes. Os Iês estavam mais no interior e o Tupinambás, né, estava mais na parte litorânea aí, né? Depois a gente vai ter algumas conflitos, né, invasões estrangeiras. Dentro dessas invasões estrangeiras aí, a gente vai ter aí 1592, né, o Cavendish, né, ataque inglês, e 1625 e depois 1640, a gente também vai ter o que aí? Né? A gente vai ter aí o ataque de holandeses, os dois foram aí reprimidas, mas isso custou muito caro aí o Vasco Fernando Coutinho, teve que gastar muito dinheiro para ganhar e preservar o controle dessas regiões. E durante o período a gente tem aí uma estagnação, né? Apesar do ouro encontrado aí nas margens aí do Rio Doce, tá? Foram feitas aí muitas entradas, mas essas muitas entradas que eram feitas aí não encontraram muitos minerais preciosos aí, né? Em 1718 houve uma proibição de construir estradas e transitar nas estradas do estado. O objetivo disso daí era principalmente o quê? Né? Evitar roubo em Minas Gerais, né? Que produzia ouro aí em larga escala, né? E aí a capitania passou a ser subordinada à Bahia, deixou de ter sua autonomia, né? Passou a ser subordinada à Bahia e teve isolamento e fraca economia aí, ok? Depois, novamente, ela se torna autônoma lá reestruturada, né? 82 anos depois. Lá em 1810, ela volta a ser autônoma. Em 1821, né, ela é elevada à província. E aí, essa data aí, né, ela está lá no brasão, é isso? Mostrando a importância dela ser elevada à província em 1821. Em 1822, Dom Pedro I, né, declara a independência e recebe o apoio aí, né? No dia 1º de outubro, recebe o apoio aí do Espírito Santo como apoiando ao processo de independência do Brasil, ok? Então a gente vai ter, isso é muito importante, a gente está falando, né? Lá em 1832, né? Campos dos Goitacazes, tá? E São João da Barra são devolvidos ao Rio de Janeiro, tinham sido incorporados aí em 1820, né? A gente vai ter o início da cultura cafeeira. A cultura cafeeira, ela é importantíssima hoje ainda no estado, mas principalmente no passado,
no processo de ocupação e colonização do Estado aí, gradativamente, ela foi a base da economia por séculos, tá? Base da economia por séculos aí, gradativamente, ela foi substituindo aí a cultura da cana-de-açúcar nessa região aí, tranquilo? E aí a gente vai ter, a partir de 1846, a chegada de imigrantes, né, italianos, alemães, suíços aí, apoiados pelo governo, né? Então, isso aqui é apoiados pelo governo. Por quê? Porque a gente vai ter aí a abolição da escravatura, né? E a gente precisa de mão de obra para trabalhar aí no lugar dos escravos, né? Essas pessoas que chegam, elas colônias, fundam colônias aí na região, ok? E posteriormente vão dar origem a cidades como Rio Novo e Santa Leopoldina. Tranquilo, galera? E lá, né? Importante a gente falar que lá em 1889, com a proclamação da República, com a proclamação da República, o que vai acontecer aí? O Estado vai ser alçado à categoria de Estado, né? Ou de unidade federativa, ok? A partir de 1889, logicamente, né? Apoiou aí o imperador no processo de independência, isso trouxe bons resultados para o Estado. Beleza, galera? Lá no século XIX e XX, a gente vai ter aí a República e Modernização, expansão de ferrovia, expansão agrícola. Essa expansão da ferrovia, ela é muito importante, que ela serve, né, de um vetor de ocupação do território, né? Várias cidades vão surgir no entorno das ferrovias e vai se desenvolver muito, tá? A gente tem o Porto de Vitória aí, inaugurado em 1906, e o Porto de Tubarão aí em 1966, né? Isso é importante a gente saber, beleza, galera? Porto Tubarão é um dos principais que a gente tem. Em 1945, a gente tem a criação aí da UFES, né, galera? Então, em 1945, a gente vai ter aí a criação da UFES, dado importante também para a gente saber aí sobre a criação da UFES, né? O que mais que eu posso falar para vocês sobre essa parte da criação aí da UFES, tá? Então, o Estado estava quebrado, não é isso? Até que a gente tem aí José Muniz, José Muniz de Freire, nome importante esse cara aí, né? José Muniz de Freire, governou aí o estado de 1892 a 1896. Ele fez empréstimos estrangeiros e, através dos empréstimos estrangeiros que ele fez, ele saneou, né, a economia do Estado. Ele investiu na agricultura e no café, construiu a estrada de ferro sul do Espírito Santo, fez o saneamento de Vitória, não é? Então, importante demais isso, tá? Para a gente poder saber aí, né? Se você tiver a oportunidade de conhecer os nossos materiais, nossos outros materiais, você vai ver que isso está muito mais detalhado, né? Nós estamos dando uma aula aqui para vocês aí de 1h10, 1h15, né? Mas a gente tem 7 horas, eu acho, de aula de atualidade, de geografia. Isso aí está muito mais esmiuçado. E o nosso tempo aqui, galera, está acabando, né? Infelizmente, né? Mas eu passei para vocês os principais pontos que eu acho que são importantes de você trabalhar aí, ok? Para fechar aqui, né, na atualidade, a gente tem uma economia aí extremamente diversificada, né? Aço, petróleo, exportações, né? A gente pode falar aí, em 2007, a gente teve aí a expansão da ArcelorMittal, expansão da Arcelor
Arcelor. Da Arcelor. Que tal Tubarão? É isso? Ok? A gente também vai ter em 2007 aí a descoberta de petróleo leve. Isso aqui é importante, a questão do petróleo para você aí é muito importante. Então, descoberta aí de petróleo leve, né? No campo de Cacharel, chamada aí, né, faz parte aí do pré-sal brasileiro, né? Ó, campo de Cacharel aí, né? Lembrando aí, né? Lá no Parque das Baleias, beleza? 2008, a gente já tem aí a primeira produção de petróleo aí no estado, então começa a produzir petróleo no estado em 2008, já em outro campo, né, chamado Campo de Jubarte, ó, Campo de Jubarte, a gente tem os nomes dos campos aí, ó, baixo, é isso? A gente tem a questão do café aqui, que é muito importante, segundo maior produtor nacional, o maior produtor nacional. A gente tem a questão dos portos, né? Vou pôr 7 aqui, 7 portos que a gente tem aí, né? Importante aí no setor de serviços, ok? Setor de serviços muito, muito forte aí, né? E a gente tem uma infraestrutura no estado muito boa, tá? Ligando a capital aí ao resto do estado através de várias pontes, inclusive a terceira ponte aí, né? Que foi construída aí em 1978, aí, início das obras dela, durante o governo militar, e foi encerrada em 1991, né? E aí, galera, isso é o que eu tinha para passar para vocês hoje aqui, né? A gente falou, né? Se você percebeu aí, eu não parei de falar para você um minuto, né? A gente fez uma aula descendo a ladeira, né? Descendo a ladeira, falando sem parar o tempo todo para tentar dar o máximo de informação para você. E você vem aqui, deixa o seu comentário aí depois, entre em contato com a gente, né? Vou lembrar para você, né, que lá na primeira página, lá, ó, no primeiro slide que a gente usou lá, ó, tem o que lá para você? Tem o meu Instagram lá, né? Se você gostou da aula, segue lá no Instagram, beleza? Se você gostou, tá aí, ó, Instagram para você aí, ó. Se você gostou da aula, segue lá no Instagram, deixa a sua opinião. Se você fizer a prova, for bem na prova, deixa seu recadinho para a gente aqui. Fala com a gente que você foi bem na prova, no que acertou, no que o Vale tudo foi bom para você. Ok, galera? Nós estamos dentro aí, tá fácil, vai dar certinho, vamos para cima. É tudo nosso, eu tenho certeza que você vai arrasar aí, beleza? Fica com Deus, um abraço para vocês e até mais. E entre em contato, eu estou aguardando o retorno de vocês, hein? Um abraço.